pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a professora Brilhe e estou postando vários vídeos aí para ajudar nesse momento de quarentena, os estudos, neste conteúdo que a gente sabe que muita gente tem dificuldade. Vamos lá para o tema de hoje? Continuando aí a série de circuitos elétricos, hoje nós vamos falar sobre a diferença de disjuntores e fusíveis. Bom, o começo é bem parecido, olha só. Fusível são dispositivos ligados em série em um trecho do circuito elétrico, com a finalidade de proteção. Eles limitam, isso é importante, ó. Para que eles servem? Eles limitam a intensidade da corrente elétrica no circuito. Fusível, gente, eu brinco que ele é o dispositivo suicida. Então, você lembra a palavra de fusível no dia a dia, nas guerras, e pensa que é feito para matar. Nesse caso, feito para morrer. Ele é o dispositivo suicida. O que acontece com ele? Então, ele vai ser colocado em série. Então, aqui eu tenho a minha resistência e eu coloco o meu fusível em série. Então, essa cobrinha aqui, ó, é o símbolo do nosso fusível. Então, quando você vê esse símbolo no circuito elétrico, isso aqui está representando quem? Um fusível. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Teoricamente, né, eu tenho uma diferença de potencial de 12 volts e uma resistência de 6 ohms. Vou aplicar a primeira lei de Ohm, né, Hill, para descobrir o valor da corrente elétrica aqui. Como eu só tenho uma resistência, então a resistência total já é 6. Então a corrente vai ficar 12 dividido por 6, que vai dar quanto aí? 2 amperes de corrente. O que significa? Eu coloco um fusível que aceita ali 2,3 amperes de corrente. Então, nesse circuito está passando 2 amperes, ele vai permitir. Então, saem aqui 2 amperes, essa corrente vai circular e chegar no menor potencial e o meu circuito vai funcionar normalmente. Só que, se por algum motivo dá uma sobrecarga aí na rede elétrica, aumenta o valor da tensão, a tensão que deveria ser 12, por exemplo, dobra e vira 24 volts, essa corrente também vai dobrar. Então, a corrente que era de 2 amperes vai passar a ser 4. O que vai acontecer? Na hora que essa corrente passa neste fusível, ele queima. Porque o máximo que ele suportaria seria em torno de 2,3 que eu tinha falado. É importante você também saber que se o seu aparelho precisa de 2 amperes, o fusível sempre vai dar uma margem um pouquinho maior. Porque menos que 2 amperes o seu aparelho não funciona da forma ideal. Então, por exemplo, 2,3, 2,4, 2,5 vai ser aí a margem de corrente que o seu fusível permite. Mais do que isso, ele queima. Tranquilo? Ele queima. Como que você vai ter que fazer para voltar a funcionar esse circuito elétrico? Compra outro fusível e troca. E encaixa aqui. Tudo bem? Ótimo. Então ele é suicida. Queimou, acabou. Tem que trocar, tá? Já os disjuntores, a função deles é a mesma do fusível. Então, olha só aqui a classificação. O que são disjuntores? Dispositivo ligado em série em um trecho do circuito elétrico com a finalidade de proteção. Então, ele tem a mesma finalidade do fusível. Qual é a diferença? A diferença é que são chaves. São chaves que se abrem no circuito elétrico quando passa a corrente elétrica superior a um determinado valor. Então, olha só, são chaves que podem abrir ou fechar dependendo, ó, da quantidade de corrente elétrica que passar. Então, por exemplo, eu começo com o mesmo exemplo, 12 volts, 6 ohms de resistência, a gente já calculou que a corrente elétrica aqui dá 2 amperes. Aí, eu tenho num trecho do meu circuito um disjuntor. O que acontece? Se porventura, então da mesma forma ele vai ter um limite ali de 2,3 amperes, que é o que ele permite. Se passarem 3 amperes, por exemplo, ao invés de 2, que seria o ideal,
O que acontece com essa chavinha? Ela abre. Ela só abre. Se abre, eu falo que eu tenho um circuito em aberto. Então, toda vez que eu tenho um circuito em aberto, não existe mais passagem de corrente. Na maioria dos chuveiros, você tem um disjuntor ligado, ok? Então, se ela está lá tomando banho, houve uma sobrecarga, né, de corrente elétrica, a chave cai. Aí seu banho quentinho começa a ficar frio. Aí você fala, caiu a chave, liga aí. Então, você vai lá, liga e seu chuveiro volta a funcionar. Então, ele não queima, ele só abre o circuito quando tem um excesso de passagem de corrente elétrica. Ele abre para não deixar chegar ali no seu chuveiro, para não deixar chegar ali no seu aparelho elétrico. Aí você quer que ele volte a funcionar, você vai lá com o seu dedão, conecta a chave de novo e seu circuito volta a funcionar. Então, entendeu a diferença? Os dois têm a mesma finalidade, proteger o excesso de corrente elétrica, porque isso acaba podendo queimar os seus aparelhos, né? Você tem a única diferença, que um é o suicida, que é o fusível, ele queima e você tem que trocar, e o outro que é o disjuntor, que a chave cai, deixando o circuito em aberto. E você pode simplesmente conectar de novo e o seu circuito volta a funcionar. Entendemos? Então tá bom. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, faça a sua inscrição, tá aqui o link, ó, é só apertar. Você me ajuda demais, porque assim eu consigo melhorar nossas aulas. E caso você chegou agora, é a primeira aula que você assiste, tá aqui os links para você ter acesso às outras aulas sobre circuito elétrico que eu já falei. O canal tá cheio de gravações aí, eu tô tentando abordar todos os temas aí de física, toda semana eu tô postando conteúdo novo. Aproveita e se inscreva para você receber as notificações. Beijo!